Após o empate contra a equipe do Avaí, a delegação do Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante e deu início à sequência de treinamentos para o jogo de quinta contra o Guairenha. Mas a grande novidade da atividade é um jogador que não estará disponível para este compromisso pela Copa Sul-Americana. Tem notícia ruim também, porque Rodrigo Moledo teve diagnosticada uma lesão muscular que o tira de pelo menos 10 jogos dessa sequência do Internacional. Enquanto isso, a direção tem problemas para resolver na zaga, já que apenas um zagueiro está à disposição e tem continuidade garantida até o final do ano de 2022. A situação com Bruno Mendes deverá ser acelerada pela direção, que admitiu no último domingo que o negócio havia parado e estado em stand-by. Depena dá uma entrevista onde admite que a posição dele é essa que ele está jogando agora. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 2 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, e nesse vídeo a gente faz um resumo de tudo que aconteceu nessa segunda-feira do Internacional, que foi uma segunda-feira de reapresentação. Teve treino no CT Parque Gigante, sob chuva, mas com algumas informações importantes para a gente trazer por aqui. Eu falei nesse vídeo aqui de mais cedo que o destaque do treino foi o Alan Patrick, que participou estando naquele time reserva em um tripé de meio campo pelo lado direito, que nos dá um indicativo de onde o Mano Menezes poderá utilizar esse jogador. Eu fiz uma projeção do time do Internacional quando todo mundo estiver à disposição, então vai nesse vídeo aqui e assiste, que dá para ter uma ideia, pelo menos, de uma leitura do que o Mano Menezes pode fazer com todo mundo à sua disposição. O time que treinou no CT Parque Gigante ao longo dessa segunda-feira tinha Kehler no gol, a defesa com o Heitor, o Vitão, o Moisés como zagueiro e o Paulo Vitor na lateral esquerda. Dourado, Lisiero e Alan Patrick no meio. Pedro Henrique, David e Wesley Moraes no ataque. Os jogadores, claro, que atuaram contra o Avaí, ficaram de fora dessa atividade, ficaram dando voltas no gramado ou então participando de trabalhos na academia. Mas esta segunda-feira teve notícias ruins, porque durante o jogo contra o Avaí, o Rodrigo Moledo saiu porque sentiu aquelas dores musculares na coxa e hoje ele teve diagnosticada uma lesão muscular. Uma lesão muscular que o tira dos gramados de 4 a 6 semanas. De 1 mês a 1 mês e meio, o Rodrigo Moledo fica de fora do time, ele que vinha sendo titular do Internacional e entrado muito bem no time após 1 ano e meio parado. Bom, com isso, o Moledo para por aproximadamente 10 jogos e sai por 10 jogos do time do Internacional, o que coloca problemas para a zaga, porque o Kaique Rocha já não está à disposição, também tem uma lesão muscular, tem aí mais 15 dias de recuperação o Kaique Rocha. Para quinta-feira, por exemplo, a zaga deve ser Bruno Mendes e Vitão, ou Gabriel Mercado, mas são só esses três os zagueiros que o Internacional tem à disposição: Bruno Mendes, Vitão e Gabriel Mercado. E a gente tem que considerar que o Bruno Mendes não é um zagueiro que está 100% à disposição do Internacional. Isso porque existe um acordo, como eu relatei ontem aqui no Diário do Inter KTO, em um acordo do Internacional com o Bruno Mendes, de que o Inter não vai utilizar o Bruno Mendes em mais de 6 jogos do Campeonato Brasileiro se não tiver uma situação encaminhada junto ao Corinthians pelo passe dele. E não há, neste momento, uma situação encaminhada junto ao Corinthians pelo passe dele. Ou seja, o Bruno Mendes já fez 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Poderia fazer apenas mais 3, ou então o Internacional precisaria avançar na contratação desse jogador, que é o que deve acontecer ao longo dos próximos dias. O Internacional deve acelerar esse processo porque precisa definir logo a situação do Bruno Mendes para que ele possa atuar nesse período em que o Moledo está fora e que o Kaique Rocha ele também está fora. Na zona mista do Beira-Rio, o Emílio Paparelzinho, atendendo às rádios, disse que a negociação com o Bruno Mendes ela está parada com o Corinthians. E que o Inter está aguardando para fazer uma nova movimentação e aguardando também que o Corinthians aceite baixar um pouco a pedida, que era de 6 milhões de dólares, algo que o Internacional não vai pagar. O Inter tem otimismo na permanência do Bruno Mendes, principalmente pelo fato de que o Bruno Mendes quer ficar no Internacional. O grande ponto é que o Corinthians até o momento só dificultou essa negociação e começa a dar a entender que
pode até querer o Bruno Mendes no elenco para o restante do Campeonato Brasileiro, o que dificultaria muito as chances do Internacional manter esse jogador. Mas a direção está otimista e deve buscar um avanço nessa pauta ao longo dos próximos dias. Outra situação que precisa ser resolvida é a do Vitão. O Vitão ele tem contrato até o dia 30 de junho e a possibilidade do contrato dele ser ampliado, ela depende da situação do Shakhtar Donetsk em relação à guerra na Ucrânia e tudo mais. A verdade é que o campeonato ucraniano, inclusive, já foi cancelado. Então a tendência é que o Vitão realmente renove o contrato com o Internacional até o fim do ano, pelo menos, prorrogue esse empréstimo. Só que tem uma chance de dar BO, que é um time da Europa comprar o Vitão. O Vitão recebeu uma proposta de algum outro clube do futebol europeu por compra. Aí o Shakhtar prefere vender o jogador do que emprestar ele de novo para o Internacional. Mas a tendência é que o Vitão fique aqui até o fim do ano, mas o Inter precisa acelerar esse processo logo para ter garantias de que o Vitão fica por aqui até o final dessa temporada. Uma última, hoje eu troquei uma ideia com Carlos de Pena. Eu não entrevistei o jogador, tá? Quem entrevistou ele foi o Lucas Dias, repórter da Rádio Grenal, em uma entrevista que foi ao ar, inclusive, na Rádio Grenal. Mas como entrevistou ele na sala de imprensa, e eu estava por ali, outros repórteres também, a gente trocou uma ideia ali, fora do ar, com o de Pena, falamos sobre a imprensa uruguaia, os amigos que ele tem na imprensa uruguaia, sobre a adaptação dele aqui ao Rio Grande do Sul. Um cara muito tranquilo, muito gente boa, o Carlos de Pena. E nessa entrevista com o Lucas Dias, ele deu duas informações que para mim eu achei muito interessante. Uma delas é de que essa posição onde o Mano colocou ele é a posição em que ele naturalmente jogava, como um meia, como um volante pelo lado esquerdo, e que ele virou ponta lá na Ucrânia nos últimos 3, 4 anos. Na verdade, ainda no Uruguai, com o Medina, foi para o Dinamo de Kiev como ponta, mas nos últimos 4 anos ele era ponta, antes ele era volante. E agora o Mano resgata o de Pena como volante, que é uma posição onde ele se sente bem à vontade, onde ele entende que está indo muito bem e quer seguir jogando por ali. Ele falou também sobre a saída do Medina, né, que foi o cara que trouxe ele, e com 3 dias do de Pena no Inter, o Medina foi demitido. Mas ele disse, cara, o que eu tenho que fazer é jogar bem. Se eu jogar bem, o Mano vai me colocar para jogar. Então eu tô tranquilo, consegui a confiança do Mano, confio no trabalho dele também e é só seguir jogando bem que eu não saio do time. Esse é o pensamento do de Pena, que teve o cara que trouxe ele para cá e que ele confiava bastante, o Medina, demitido. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu vou falar aqui de Villarreal e Liverpool, tá? Jogo importante pela Champions League, semifinal da Champions, amanhã à tarde. Cara, o Liverpool vai passar, todo mundo sabe, mas eu tô apostando num jogo com menos de 2.5 gols. Eu acho que essa é a grande aposta para se fazer na KTO. Odd 2.25. Então joga lá, lembra de mim, joga lá, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!